Assembleia Geral, muito boa tarde. No programa de hoje vamos olhar para o plano estratégico que o futuro dono da TAP traçou para a companhia aérea. É motivo para estarmos aliviados, como disse Cavaco Silva, é o que vamos tentar analisar ao longo da próxima hora. David Neeleman quer que a TAP entre em bolsa, em Lisboa, em 2020. O consórcio que ganhou a privatização da companhia garante ter o apoio ao mais alto nível do governo de Brasília e já estabeleceu uma parceria com o banco brasileiro BNDES. O consórcio Gateway espera recuperar o capital da TAP até 2020 e colocar as contas da empresa com 1,3 mil milhões de euros positivos. Atingido este objetivo, David Neeleman e Humberto Pedrosa acreditam na possibilidade de lançar a TAP na Euronext e permitir a dispersão do capital da empresa em bolsa. Esta solução pode ser também a opção da par pública para sair dos 34% do capital da empresa que ainda vão ficar nas mãos do Estado português, pelo menos durante os próximos 2 anos. A Gateway vai investir 354 milhões de euros na TAP, espera alcançar um EBITDA recorrente de 570 milhões de euros em 2020. No imediato, o consórcio vai injetar 269 milhões na companhia e iniciar o plano de reestruturação da dívida bancária. O objetivo do grupo passa por transformar toda a dívida de curto prazo, cerca de 600 milhões de euros, em linhas de crédito de 7 e 10 anos, com períodos de carência de 2 a 5 anos, sem amortizações de capital. Um dos planos para permitir maior encaixe de dinheiro e suprir algumas necessidades de tesouraria que possam ocorrer pode passar pela venda dos aviões da TAP. Em troca, a TAP recorreria ao leasing de aeronaves. Esta venda pode ser feita até 90 dias depois do fecho da operação de privatização. O Grupo Gateway conta ainda para os planos que tem para a TAP com o apoio do Estado brasileiro. Na última visita do vice-presidente brasileiro a Portugal, Michel Temer garantiu que o executivo brasileiro tem incentivado as empresas nacionais a participarem na privatização da companhia portuguesa. Esse incentivo traduz-se agora numa parceria do consórcio com o Banco Estatal Brasileiro, BNDES. A instituição quer participar na privatização da TAP e já formalizou essa intenção por carta. Sobre a TAP, Cavaco Silva diz estar mais aliviado com a privatização da companhia. Para o Presidente da República, tudo aponta para que a empresa venha a manter a base de operações em Portugal e satisfazer o serviço público. Em conversa informal com os jornalistas no avião para a Bulgária, Cavaco Silva afirmou que a maioria do capital é português e, por isso, considera que a decisão é para aplaudir. Questionado sobre os 10 milhões de euros de encaixe para o Estado, o Presidente da República respondeu com uma pergunta. Que valor pagariam por uma empresa com uma dívida de 1.060 milhões de euros? Cavaco Silva recusou-se a comentar a possibilidade de o negócio ser revertido pelo Partido Socialista. O Presidente da República começa hoje uma visita oficial de 2 dias à Bulgária. E se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: a TAP vai ficar melhor depois da venda? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economic.pt, através do e-mail assembleia.geral@economic.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral, Francisco Madelino, economista. Francisco, boa tarde. Olá. Obrigada por estar aqui connosco neste programa. Comecemos por esta ideia extraída do plano estratégico de David Neeleman e Humberto Barbosa de colocar a TAP em bolsa até 2020. Parece-lhe uma boa estratégia? Quer dizer, parece que há vários fatores aqui que é preciso analisar, mais do que começar por esta. É um bom processo de intenções, não é? Eu acho que o que é que se passou? A semana passada foi conhecida, digamos, a decisão do Governo em entregar a TAP. Muita gente, para responder Disse entregar, não disse vender, é uma entrega.
Por vender, por entregar, por decidir, e eu acho que entre Eframovich e toda a gente disse David Neilman, mas se for o David Neilman, corre-se o risco da Europa não vir a aprovar a passagem. Acho que, digamos, aqui há algo inconsciente que entra nos nossos próprios comentários ao dizer que digamos, digamos, o não europeu que comprou, como sabe, existe legislação europeia que contraria essa decisão. Mas não entrando nisso, o que é que acontece? Semana passada resolveu-se adjudicar, se é assim que se pode dizer, a entrega da TAP a este grupo económico. Mas, entretanto, as condições do acordo não foram conhecidas, não é? O que levou, aliás, a que, por exemplo, o líder da oposição a que dissesse que era muito suspeita ou que este secretismo lançaria suspeitas o que é que estaria para trás. O Sr. Presidente da República, que eu acho uma intervenção muito infeliz, neste processo, que é um processo feito em final de mandato, em que também a pressa com que é feita, e num Presidente que apela aos consensos, deveria ser num outro sentido, dizendo, estando em final de mandato, em altura de pré-eleições, deveria haver aqui uma tentativa de consenso entre os principais partidos políticos portugueses, vem tomar claramente, digamos, a posição para um dos lados, mas vem colocar a questão dizendo a menina compraria uma empresa que tem uma dívida de 1.000 milhões. Não é? Eu, fazendo agora aqui o papel da menina, que deveria responder à pergunta, eu diria, sim, 10 milhões, é esse o caso, até é um bom valor, mas o que me coloca dúvidas, fosse eu a responder, será que os 1.000 milhões foram mesmo entregues ao consórcio Canho? Ora, hoje vieram um conjunto de notícias, lume na imprensa portuguesa. E a colocação em bolsa está de longe de ser as notícias mais interessantes que vieram hoje a lume. Uma delas é de que o governo português se comprometeu a ser parte envolvida nos 1.000 milhões e na solução que vier a conseguir nos 1.000 milhões. A segunda parte, do que tem vindo a lume e que foi conhecido hoje, é que o plano de refinanciamento da TAP, que passaria, segundo era dito, por comprar mais aviões, mas passa por vender uma parte significativa da frota de aviões para ganhar a tesouraria a curto prazo. E, em terceiro lugar, que o próprio presidente da TAP se pensa que continuará quando foi parte envolvida no próprio processo da avaliação da entidade a vender. Eu acho que, estando na sociedade portuguesa lançada uma questão, por que razão é que houve esta pressa em vender neste momento, que toda a transparência sobre o que está por trás da própria venda e do acordo e dos cadernos de encargos deveria ser muito bem conhecida para que todos nós possamos escrutinar o que é que vai acontecer relativamente à TAP. Soube-se mais que o governo brasileiro estará, digamos assim, envolvido no apoio a esta decisão, mas sabe-se também que a empresa David Neilman, a Azul, no Brasil, com um volume de vendas muito abaixo do que é o volume de vendas da TAP e do número de aviões que a TAP tem um déficit que para alguns é superior ou muito próximo do déficit que a própria TAP tem. Portanto, quando se diz que vai ter lucros daqui por 10 ou 15 anos em valores completamente, eu diria, muito otimistas, para utilizar esta palavra, ou que vai ser colocado em bolsa... 570 milhões. Exatamente. E quando se olha para o histórico da própria Azul, no Brasil, não é? Todos nós temos que olhar com imenso cuidado do que está aqui em cima da mesa, e o que é mais estranho nisto é que se pediria, nesta altura, eu diria, mais contenção nas próprias afirmações do Sr. Presidente da República, que é com grande desgosto que eu vejo, com todo o debate político e a forma como ele está lançado, ver um Presidente da República de Portugal não ter, digamos, uma capacidade de contenção. Já não vou dizer que tantas vezes é dito que no estrangeiro não comenta questões da política interna portuguesa, embora agora aqui é muito discutível se um avião a 10 ou 12 mil quilómetros de altitude no espaço aéreo internacional, se é Portugal ou se é estrangeiro ou o que é, ver estes comentários feitos numa viagem de avião, tal qual está lançado o debate político em Portugal. E, portanto, esta é uma situação que, de facto, vai fazer correr muita tinta, e as notícias que vieram hoje a lume a serem verdadeiras, leva a que deve haver o máximo cuidado na análise deste negócio e, talvez, fazendo uso da figura da menina, se eu respondesse e fizesse da menina a quem o Presidente da República fez a pergunta,
E eu diria que começa a perceber como é que alguém comprou uma empresa que tem um déficit de 1.000 milhões de euros, porque é tudo estranho neste processo. Uma dívida. Uma dívida. Eu nunca vi um governo desvalorizar tanto uma empresa quanto a está a vender, dizendo que ela era um problema para o país, na situação em que estava, que não teria viabilidade, que era uma situação difícil manter para o país, que a manutenção das rotas ou não era uma questão que podia ser resolvida, mas não era a questão determinante, era a dívida, etc. Isto é, e um governo que é para vender... de injeção de capital e o Estado português não o pode fazer à lei das regras europeias. O que eu estou a dizer, se a injeção de capital é vender aviões da própria empresa... Faz lembrar aqueles grandes gestores que a primeira coisa que fazem é empresas despedirem quantidades industriais, pessoas que estão a trabalhar na empresa, não é? Em segundo lugar, o que eu vi foi o Presidente da TAP dizendo que havia um plano B para a situação se a empresa não fosse privatizada. E, portanto, já decorreram tantos anos, tudo aconselhava a que, em véspera de eleições, aliás, o próprio Governo acabou de colocar na Assembleia da República uma proposta de lei que, no fundo, diz que nem nomeações políticas, etc., quando já é conhecido o processo eleitoral, e há uma pergunta sobre isto, quer dizer, porquê a pressa, neste momento, em o fazer, quer dizer, quando o próprio Presidente da TAP vem dizer que tem um plano B, que consegue resolver a situação, de ter uma solução, mas não, o que nós tivemos foi denegrir a imagem da TAP, quer pelas greves, muitas delas que eu não concordei que sejam feitas, mas nunca vi o vendedor desvalorizar tanto o ativo que tem, como aquilo que foram feitos nos últimos meses, para ser feita esta venda. E ainda muito menos percebo que o Sr. Presidente da República, que deve ser um presidente, como é dito, de todos os portugueses, na altura e com sensibilidade à altura e do processo que estamos a viver, que tem feito tantos apelos ao consenso, em matérias como esta, já se passou no Governador do Banco de Portugal, está-se a passar na venda da TAP e está a falar noutros processos, consiga fazer tantos apelos ao consenso e quanto a matéria em concreto de consenso. O Sr. Presidente da República toma sempre o partido de uma facção. Eu acho que provavelmente não tínhamos tido na história recente, digamos, tão pouco cuidado do Alto Magistrado da Nação em não manter minimamente as pontes entre os vários elementos da sociedade portuguesa nesta altura que estamos a ver. Poderão dizer que houve outros momentos de tensão, quando dos Estados-Gerais e da própria Presidência do Dr. Mário Soares na parte final do mandato, mas eu diria que é matérias que, com a dimensão da crise com que estamos a viver neste momento, não haver uma grandíssima preocupação em manter pontos de contacto entre diversas partes dos portugueses que têm visões diferentes sobre este problema. Ora, é esse o papel do Presidente da República, é unir, criar pontes, não tomar partido por uma facção, e é com grande tristeza que eu diria, e lamento, que veja a instituição fundamental do país, que é a Presidência da República, se posicionar na parte final do seu mandato desta forma. Francisco Matelino, vamos ouvir a opinião também de uma telespectadora, Nuxa Neves, liga-nos de Rio Maior. Muito boa tarde, Nuxa Neves, qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde, Marina, e também por ser convidado. Marina, isto, para quem de facto não acredita nisto tudo, neste regime, é muito complicado. Como eu, que não acredita em nada do que anda a ser feito há 40 anos. Nada. Portanto, eles andam a empurrar as culpas uns para os outros. Tudo. A empresa, se chegou a este ponto de falência, ou quase foi, não foi Zé Povinho que andou lá a meter aquela gente toda, que andou a negociar os gestores todos que lá estiveram, tudo, e os governos que lá estiveram. Então não foi coisa, isto já não anda para ser vendido. O Dr. Mário Soares quis ser candidato a Parlamento Europeu e prometeu 20% da venda da TAP. Então andam aqui a tapar o sol com o peneira às pessoas para quê, não? Então, e o próprio Dr. Mário Soares também ajudou a contribuir para falir a empresa. Então ele não andou a viajar por mundo fora com uma comitiva, não sei de quantas pessoas, não? E agora, ainda ontem, eu vi isto no jornal, e eu vi anteontem o doutor, acho que é Sintra Torres, ou qualquer coisa assim, Eduardo Sintra Torres, a fazer comentário na CM, a dizer que os senhores que vêm cá comentar na RTP Informação, o Dr. Carlos César, que está nos Açores, que recebe 6.000 euros, ainda lhe pagam a deslocação. E os outros, a coisa do posto, 4.000, e o outro só 12 é que ele não soube. E 2.000
ou que está no CDS, que está na Europa, no Parlamento Europeu. Quer dizer, o Nuno Melo, andam a gozar connosco, porque tudo o que tem sido aí de mal, o Zé Povinha é que tem que pagar tudo. E quem paga as nossas contas? Marina, eu, palavra dela, que não acredito em nada disto. Muito obrigada, beijinhos e boa tarde. Obrigada. A sua opinião neste Assembleia Geral. Francisco, Madelina, há esta descrença também das decisões do Governo, que já mostraram nos últimos anos que quem sofre é o povinho, como disse a nossa telespectadora no Chaneves. Há algum risco de interesse público aqui também, no caso da TAP ser efetivamente vendida a David Neeleman? Quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em perceber a pressa, continuo a dizer. Ou seja, a situação da empresa é uma situação complicada. Muitas das empresas europeias, que são empresas de bandeira, tiveram dificuldades enormes. A Europa foi colocando uma legislação no sentido de desenvolver a concorrência das empresas europeias, de colocar dificuldades, sendo considerados ilegais, auxílios de Estado junto das próprias empresas. Várias empresas tiveram dificuldade, algumas delas faliram. A Itália passou por dificuldades. Sim, e portanto são várias, e portanto tem havido uma crise enorme. São empresas, algumas delas, que têm rotas que os Estados obrigam a que tenham e que possam ter rentabilidade negativa. A própria TAP já suspendeu também os voos para a Guiné com base naquele problema que existiu, mas nunca mais reabriu esses próprios voos para a Guiné-Bissau, mas tudo isto para dizer que as empresas têm sido, muitas delas, a ter que ter voos pelas relações estratégicas dos governos e dos interesses. A situação não é fácil. Há 2 anos, quando o governo tentou privatizar pela primeira vez, este governo tentou pela primeira vez privatizar a TAP no final de 2012 e que acabou por decidir não entregar a German Inframovic por falta de garantias bancárias, nessa mesma altura o presidente da companhia aérea, Fernando Pinto, tinha também um plano B. Esse plano B era um empréstimo à par pública, ou da par pública. Pode viver assim a TAP, mesmo havendo um plano B, pode viver de empréstimos estatais? A TAP tinha uma situação complicada do ponto de vista financeiro. Pode ser uma decisão de política pública poder introduzir uma injeção de fluxos financeiros, encontrando as soluções que é possível, porque as matérias de concorrência ou não também dependem muito da vontade que os Estados têm a não fazer, porque houve Estados europeus que criaram leis dos setores estratégicos e foram colocando, digamos, entraves pelas leis internas e, portanto, são leis gerais, já não podem ser acusadas de deturpar a concorrência, foi criando e permitindo a existência de situações muito similares ao offshore. Eu dava aqui o exemplo, a Alstom, que é uma empresa francesa muito ligada à ferrovia e ao suporte tecnológico, foi vendida à General Electric, mas o governo francês tem lá um conjunto de normas sobre participação mínima no capital, sobre as atividades que são de desenvolvimento da ferrovia, onde é que estão, onde é que nunca poderão passar para, digamos, mãos tecnológicas estrangeiras. Quer dizer, isso é feito com base em legislação nacional dos chamados setores estratégicos. O governo nunca quis fazer esta intervenção, portanto tem uma lógica muito liberal sobre esta matéria, como outros vão encontrando as mais variadas situações de engenharia financeira para o fazer. Basta dar o exemplo, é o que é dito, eu estou a reproduzir as notícias que vieram, que uma das soluções para que não pareça que David Neeleman tem a maior parte do capital é que uma parte é subscrita por um conjunto de fundos de investimento, etc., onde o dinheiro acaba por circular e acaba por voltar. Portanto, esta matéria também é uma matéria que certamente irá fazer correr muita tinta, mas... E a parceria com Humberto Barbosa também do Grupo Barraqueiro. Sim, mas mesmo nessa maior parte ainda há uma parte que pressupõe essas próprias engenharias. E estamos aqui a ver que o próprio governo brasileiro está a participar ativamente na própria intervenção junto da empresa, né? E, portanto, um Estado pode dizer que quer enfiar dinheiro por razões estratégicas dentro da própria empresa, mesmo relativamente à TAP. Ela nasceu sempre com uma grande ligação à Força Aérea, ao setor público, uma participação pública, etc., ganhando sempre proteção de um determinado conjunto de rotas. A empresa em Portugal ficou refém, esta é a minha opinião, ao longo dos anos,
e o atual presidente, conhecendo bem o negócio e sendo competente, mas também foi gerindo a empresa, como é que eu posso dizer, através de uma cooperação muito generosa com os pilotos, não é? Para não utilizar outros termos mais forte. E é verdade aquilo que acabou de dizer a nossa ouvinte, que não foi no governo do Dr. Mário Soares, mas houve em determinadas fases do processo recente em que se manteve que uma parte da privatização seria para os próprios pilotos, nessa cooperação. Foi no governo de António Guterres. E quem acredita precisamente nos valores do sindicalismo assistiu a esta coisa que é de lamentar, que é sindicatos a fazerem greve para eles próprios ficarem com uma parte do capital da empresa, ignorando a larga maioria dos próprios trabalhadores, o que é a antítese daquilo que deve ser o sindicalismo e a solidariedade entre sindicatos. E, portanto, foram ganhando determinados grupos de pressão, força dentro da empresa e nesta decisão. Portanto, a situação deveria ser consensualizada dentro dos valores estratégicos no mundo português que pode ter uma empresa nesta situação e tentar encontrar aqui uma solução. Ora, ao longo dos anos, essa solução não foi encontrada. E o que nós chegamos foi, 3 ou 4 meses antes das eleições, também não se privatizou a TAP não é a RTP e é conhecido os processos inerentes à RTP ou outros, e o argumento que foi dado a semana passada não é o melhor argumento de um governo nacional, na minha opinião, de defender este negócio. Quais foram os argumentos? Um argumento do medo, isto vai falir, não é? E quando o próprio Presidente tinha dito, e vão haver despedimentos, etc., que haveria um plano B e, portanto, que era possível aguentar a empresa mais 4 ou 5 meses para este tipo de alterações estruturais. E estas grandes reformas devem ser feitas... Para depois das eleições. Para depois das eleições. Em segundo lugar, foi lançando desinformação. A dizer, mas outros já defenderam a privatização. Uma coisa é privatizar 49, outra coisa é privatizar 60. E, portanto, não é, se me é permitida a expressão, honesto do ponto de vista intelectual, dizer esta matéria. Portanto, uma clara desinformação, digamos, sobre aquilo que estava a acontecer. E, portanto, eu acho que nesta fase em que estamos a entrar, ou há um elevado consenso nacional sobre as coisas que estão a ser feitas, isso pode ser desde o Governador do Banco de Portugal à questão da TAP, ou até às nomeações que estão agora a suceder, basta consultar a segunda série no Diário da República, às centenas de processos de nomeação na administração pública, em que as pessoas passaram em substituição durante 4 anos, porque esta legislatura já é maior e agora isto está a ser feito. A Conselharia, qual é que é o papel do Alto Magistrado da Nação, e acho que só engrandeceria, até pela história que tem na política recente portuguesa, dizer vamos ter aqui alguma consensualização e pôr alguma água na fervura. O que é que fará com que o Governo tenha essa pressa? Há quem diga que são outros negócios. Eu não gosto de fazer análises com base nesses processos de intenções. É meramente ideologia política? É uma parte de ideologia e uma parte de uma convicção que, mostrando esta assertividade e mostrando esta força e esta, digamos, capacidade de intervenção, eu acredito que seja isto, que é uma coisa que vai render votos. Ora, isso não é muito positivo que um país decida com base nestes, digamos, nestes pressupostos. Não acredito que seja hoje. E, portanto, todo o secretismo, quando foi dito, mas digam lá quais são as condições, porque, de facto, suscita aquela pergunta, como é que alguém compra uma empresa que deve 1.000 milhões, isso não é dito. E, entretanto, são os jornais que conseguem aqui, que conseguem ali, que estão hoje a dizer o que lá vem. E o que lá vem começa a fazer perceber como é que alguém pode comprar. Agora, a pior coisa é comprar a empresa e o Estado continuar a ter que ter responsabilidades, a ter que assumir responsabilidades nas dívidas dos 1.000 milhões. Ou seja, aquilo que foi dito não é bem aquilo que está a aparecer. E se não é aquilo que está a aparecer, é fundamental que o Governo esclareça aquilo que diz Pedro Santos Guerreiro hoje no Expresso, que a TVI veio a pôr, que o JN veio a pôr, e desta forma é que saem. Portanto, o que o Presidente da República devia dizer é que suscitar que houvesse transparência. E tudo já fazia indiciar isto, porque uma elevada pressa e uma elevada suspeição, ou uma elevada secretismo, muita pressa e muito secretismo, diz a boa prudência que é mesmo... Levanta suspeitas. Ficar por Francisco dentro, Matelino, não é? vamos ouvir a opinião de outro telespectador que nos liga de Gondomar, Joaquim Areias. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? A TAP vai ficar melhor nas mãos dos privados? Boa tarde, Sr. Jornalista. Boa tarde para o seu convidado. Como é que vai ficar melhor, menina? Por 10 milhões até eu comprava. O Marcelo Rebelo Sousa até comprava por €1, veja lá. Isto até eu comprava. Isto é tudo opaco. É uma notícia hoje, outra notícia a dizer que é outra. Depois já vêm os aviões agora só bem para 2017. E são aviões que estão todos podres e não sei o que mais. Anda para o secretário de Estado. Isto é uma atrapalhada do caneco, que eles não se entendem. O povo português é todo baralhado, é TAP para cima, TAP para baixo. Isto não vai dar em nada, porque a TAP é nossa.
e o resto é letra. O Presidente o que ele quer é, quando agora chegar ao final do ano, o que ele quer é um taxozinho lá na TAP, que o Ministério não aceita, o Secretário de Estado, ele mete as mãos pelos pés. Olha, enfim, isto é uma vergonha do caneco. E depois estão a tirar as culpas para o PS. O PS é cada um desgraçar a TAP. Não é nada a desgraçar a TAP. O PS quer que a TAP seja privatizada, mas que fique a maioria público, vai nada, acabou. O que é que estão sempre a bater uma coisa, os senhores, quer? Mireias, muito obrigada pelo Nada, seu menina, comentário beijinho, neste cumprimento a Assembleia comunidade. Geral. Um telespectador que de facto está indignado com a forma como o Governo liderou este processo, a dizer que é tudo opaco e é mais uma atrapalhada deste Executivo de Passos Coelho. Vamos recordar o número de telefone para onde pode ligar caso queira participar no nosso programa de hoje. Basta ligar para o 21 323 6898 e responda aqui em direto à nossa pergunta de hoje. A TAP vai ficar melhor depois da venda? É esta a nossa pergunta deste Assembleia Geral de hoje e é ela, Manuel Guerreiro, que nos liga de Castro Verde, que vai responder. Manuel Guerreiro, qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde para si e aí para o seu convidado e para todos os telespectadores que assistem ao programa. Quanto à resposta à sua pergunta, eu sei que a TAP vai desaparecer. Isto é, daqui a uns anos, a TAP, se for agora privatizada e entregue a estes senhores, deixe de existir, como aconteceu. Deixe de existir, pelo menos, como uma empresa de transporte aéreo com esta dimensão e com esta importância. Passará a ser um fariqueiro qualquer, como são muitos outros, e como foi a PT, e como foi a Simpor, e como foi o BES, e vou parar por aqui porque a lista é infindável. Né? Portanto, eu receio muito bem que se esteja a preparar o desmantelamento da empresa, a sua venda a retalhos. Aliás, parece que o grande programa dos tais investidores privados passa porque o Estado fica com a dívida, mete aí no congelador de um lado qualquer e os contribuintes mais tarde pagarão, e vai vender os aviões para realizar dinheiro para continuar com o negócio. Isto diria eu que até aqui o Moral das Ovelhas fazia isto. Não era preciso ser gestor de coisa nenhuma. Quanto ao Sr. Presidente da República, é mais uma daquelas vezes em que o Presidente da República está calado. Né? Porque ele diz que se sente aliviado. Eu sinto-me tão aliviado como alguém que roubaram o automóvel. Né? Porque, quer dizer, quem anda 40 anos a pagar impostos. E com o dinheiro desses impostos formam companhias que são património público, como é a TAP. E depois veio trocá-la por um pacote de batatas fritas, só está aliviado se portanto, não tiver batido com a cabeça em qualquer lado, né? Porque de facto isto é um roubo do património público, disfarçado de uma operação de engenharia financeira. Eu creio que, espero ainda que ainda se vá a tempo de parar esse processo. Mas se o processo não for parado agora, mais tarde a TAP terá que voltar a ser nacionalizada, porque um país como Portugal, com as ligações que tem e os imigrantes que tem pelo mundo, se não tiver uma companhia aérea que seja uma forma de ligação entre toda esta gente, então, quer dizer, não sei como é que isto, enfim, o nosso turismo, a nossa imigração e tudo isso, irá funcionar sujeito às leis do mercado de transporte aéreo selvagem, em que não há qualquer responsabilidade nem qualquer obrigação. Portanto, eu creio que foi mais uma daquelas coisas, mais um daqueles crimes contra a economia do país que foi cometido com isto. Boa tarde e muito obrigado. Manuel Guerreiro, muito obrigada e muito boa tarde. Obrigada por ter ligado para o Assembleia Geral e ter partilhado connosco a sua opinião. Francisco Madelina, há aqui também esta preocupação de se alterarem as operações, as rotas, os fluxos da TAP, que hoje em dia são tão importantes para a comunidade portuguesa. Quer dizer, há sempre essa é que era a vantagem, não é? Quer dizer, na minha opinião, a grande vantagem de ter uma empresa portuguesa de transportes aéreos é basicamente duas coisas. E por isso é que se pode justificar que o Governo tenha colocado dinheiro ao longo destes anos na TAP. Não é? É manter as rotas, onde há uma relação muito forte de Portugal com esse mundo lusófono, e isso depois tem, digamos, economias noutras componentes
que se traduzem nas relações que temos com o Brasil, nas relações que temos com Angola, e, portanto, isso é um valor acrescentado forte para Portugal. Nós não podemos fazer, como não podemos comparar agora 10 milhões quanto a 1.000 milhões de dívida do outro lado, também não podemos comparar os 1.000 milhões de dívida apenas como dívida. É um conjunto de relações económicas que foram surgindo ao longo destes anos, como em segundo lugar, uma empresa como esta, se utilizar bem aquilo que se poderá chamar a procura pública dirigida, como os americanos utilizam e outros, tem um conjunto de desenvolvimento forte de setores de atividade económica dentro do território nacional. E a TAP acumulou muito, tinha havido uma gestão do atual presidente da TAP positiva, no sentido dos resultados, e depois há ali um negócio da manutenção no Brasil que vem trazer... Vem estragar as contas. Vem estragar as contas, não é? E, portanto, era também importante perceber essas coisas. É evidente que o Brasil, quando pega nisto, e o governo brasileiro, em apoiar este negócio, está a ver as potencialidades que o mundo lusófono tem. E eu diria que a empresa este consórcio ao qual foi entregue, oferece condições de maior, como é que eu diria, de governança e de governabilidade relativamente ao consórcio anterior. O problema que está aqui em cima da mesa era conhecer bem as condições em que isso foi feito. Isto é, responder a estas dúvidas. O governo português, já que vai privatizar, perdeu mesmo as responsabilidades que tinha na dívida anterior. Não vai ter que assumir compromissos. Se não assumir esses compromissos, as coisas voltam atrás. O que diz aqui é que será também responsável por renegociar essa dívida, mas não fará nenhuma garantia. Não, é responsável estatal. por renegociar como, não é? Quer dizer, não está lá, não está claro. Isto não é, digamos, não é um negócio samaritano, não é? Quando se diz, então, estão a ver, você comprava, mas o outro consórcio foi comprado. Há vontade de perguntar, então o outro é filantropo, nós enganamos, tivemos sorte neste negócio e o outro teve azar. Quer dizer, estas são formas de analisar, isto são negócios de economia, são feitos para ganhar dinheiro, com segurança. Esses clausulados todos que lá estão é o que dizem, e não pode dizer que o governo português continuará a ter responsabilidades. E em que modos é que poderá ter responsabilidades? Podem ser financeiras, ou de negociar, ou de estar presente. Então, e se não estiver presente, a dívida regressa? Isto é, se o governo português, e essas coisas passam por decisões ao mais alto nível parlamentar e do que tem a ver com as regras financeiras de um Estado em estar presente, mas vai estar presente como? Não é? E depois, o próprio governo brasileiro participa, mas o banco também que está a participar neste negócio, como é que eu ia dizer, não tem uma página completamente em branco daquilo que têm sido questões muito duvidosas que se têm passado na sociedade política brasileira no último 2, 3 anos. Não é? E, portanto, nós estamos aqui numa situação que tinha que haver a máxima transparência no processo que estava a haver e no conhecimento e não esta pressa. Não se pode estar numa situação destas em que a semana passada, já provavelmente até tendo alguma informação, o líder do principal partido da oposição e que está à frente das sondagens dizia que este secretismo era muito suspeito. Não é? Sim, já hoje Ferro Rodrigues veio dizer, numa nota escrita enviada à Lusa, porque é que Cavaco Silva se sente aliviado? Será que sabe mais do que o resto da população? Portanto, tudo isto e a pressa com que está em fazer este negócio, claramente, em cima, faz lembrar aquela frase, porque é pressa, não é? Quer dizer, e tudo isto vem-se a saber agora que vai vender aviões, era o compromisso, era comprovar, era fácil fazer, dizer, o governo português acabou de fazer este negócio. Vende aviões e depois aluga-os. Pronto, acabou de fazer este negócio tem este grupo, há este compromisso, o governo assumiu o compromisso que estará presente a facilitar, é quê? Com cartas de quê? De conforto, cartas a dizer em que moldes é que está a fazer. Ora, é evidente que é preferível que este negócio fique próximo do Brasil, que acaba por ter muitos interesses que cruzam com Portugal nestas situações, do que ter, digamos, outros parceiros. E vai-nos afastar de África? Não vai, eu creio que não vai, porque há negócios com a África até que são muito rentáveis e haverá, digamos, agora é preciso é que a empresa mantenha essa capacidade no futuro de o fazer e que os parceiros neles que estão envolvidos tenham capacidade de o fazer. Mas eu continuo a dizer a mesma coisa, só se percebe que se venda por 10 milhões, fazendo através do papel da menina a quem foi feita a pergunta pelo Sr. Presidente da República, se esclarecer bem essas questões, porque senão, é para ter uma ideia, 10 milhões em valores que situam entre 2,5 mil milhões de vendas da TAP por ano, não é? Quer dizer, essas coisas têm que ser bem esclarecidas, os números têm esta dimensão, muito acima da Azul, que é a empresa que tem os problemas financeiros no Brasil, que tem déficits muito mais fortes, essas questões deviam ser claramente esclarecidas. E eu acho que Portugal
fará muito. Eu gostaria que Portugal tivesse uma empresa nacional que fizesse esta procura pública dirigida como exerce as despesas militares nos Estados Unidos, ou a NASA, alimentam toda uma indústria. E parece-lhe viável que o PS, se for governo, reverta este negócio? Eu acho, muita gente diz que o líder da oposição disse isto apenas para uns, para, digamos, criar um bom ambiente político relativamente e não se comprometer com o negócio. Eu estou plenamente convencido que ele disse isso para tentar criar medo a que compradores viessem comprar antes das eleições. E o processo ainda vai fazer correr muita tinta, porque... vai passar para a próxima legislatura, seguramente. Cada vez que a Marina e um colega seu diz que quem é que está à frente do negócio e as peças, dito assim, isso é ilegal do ponto de vista europeu, porque não pode ser o não europeu a ter uma empresa. Ora, se isso é dito assim permanentemente, qualquer técnico, qualquer apreciador da Direção-Geral da Concorrência em termos europeus vai analisar com base nesse pressuposto, era o que eu faria também. E o que é que isso vai acontecer? E a clarificação desses fluxos financeiros vai ser uma matéria de futuro que vai ser analisada. E em segundo lugar, eu continuo a dizer, as notícias que vão saindo, se continuaram a seguir este ritmo e se não forem claramente esclarecidas por parte do Governo, este é um dossiê que queima. Ou seja, António Costa não vai ter muito com que se preocupar. Não, a questão não é se António Costa tem ou não que se preocupar. Eu acho que é importante, isso é um problema de António Costa e político, não é? Mas o que eu acho que era importante é que o Governo de Portugal esclarecesse bem, sem qualquer dúvida, não é? Portanto, agora utilizando aqui a similitude, fez 29 perguntas sobre o programa do PS, né? E agora os portugueses estão a fazer aqui, são 29, são 8, 9 ou 10. Era importante esclarecer-se bem essas perguntas, dizer, não, o nosso compromisso lá não é mais nenhum a dizer que vamos apenas dizer, olha, está aqui 2 compradores da TAP que têm aqui uma dívida que é deles. Mas olha, tenham em consideração isso, quer dizer, não, é isso. É dito que se o assunto não for resolvido no curto prazo é reversível, não é? Quer dizer, o que é que lá está escrito? Quais são os compromissos que existem nessa matéria? Isso é importantíssimo. As respostas a essas 4 ou 5 perguntas. É vender, de facto, aviões? Vai vender mesmo os aviões? Como é que isso vai acontecer? O que é que lá está escrito relativamente às contrapartidas para que nós olharmos para aquilo e dizermos e podermos, a tal menina a quem foi perguntado pelo Sr. Presidente da República, por acaso creio que era jornalista, pudesse responder na íntegra à pergunta que foi colocada. Porque se me disserem a mim, você acha que comprar uma dívida de 1.000 milhões por 10 milhões é um grande negócio para quem tem a dívida dos 1.000 milhões? Eu digo, é um grandíssimo negócio. Eu diria logo. E é isso que me levou sempre a suspeitar como é que alguém faz um negócio desses. Como é que há? Como se a menina não o fazia, se o Presidente da República não o fazia, se o Governo diz que teve muita sorte que não o fazia, como é que vem um estrangeiro a fazer? E um português, que é um português até de sucesso na indústria dos transportes, como a empresa do Barraqueiro, o vem a fazer. Eu não acredito que os 2 compradores sejam filantropos, desculpem-me a expressão, ou então foram enganados neste negócio. É caso para fazer de Presidente da República. A menina acredita que eles foram enganados. Vamos ver se vão ser divulgados ou não mais dados. Francisco Madelino, muito obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral, que fica por aqui e que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.